Eu já quero pedir para você pegar a sua Bíblia Sagrada. Pegue aí a sua Bíblia. Vamos ler o livro que bate recordes, campeões e extraordinários de leituras todos os anos e ao longo da história. Abra, por favor, a sua Bíblia Sagrada no último livro da Bíblia, no Apocalipse, capítulo 3. Eu vou te dar um tempo para você que ainda não achar sua Bíblia, para você que ainda não encontrou o texto, possa encontrar. Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. Glória a Deus por esse livro sagrado, maravilhoso, não é? Pois que, em meio a esse momento de aflição, de quarentena, de cuidado, Deus nos dá esperança e multiplicação de vitórias com comunhão com Cristo Jesus por intermédio desse livro que não pode errar, a Bíblia Sagrada. Alguém pode dizer glória a Jesus aí pela Bíblia Sagrada? Ela é a palavra de Deus. Portanto, a Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 3, versículo 7, exatamente assim. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é verdadeiro, isto diz o que é santo, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Você em casa pode exteriorizar essa mensagem, pode verbalizar esse texto sagrado, Apocalipse, capítulo 3, versículo 7, vamos lá? E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Glória a Jesus por essa palavra gloriosa. Amados, eu quero meditar convosco um pouco na palavra de Deus. E a primeira coisa que eu quero dizer ao introduzir essa mensagem aos vossos corações é melhor entregar uma verdade simples do que uma sofisticada. Eu aprendi há alguns anos, e eu estou em processo contínuo de aprendizado, que o que eu entendo na Bíblia, com a ajuda do Espírito Santo, eu prego. O que eu não entendo, eu oro. Na verdade, que nós somos totalmente dependentes do Senhor. E nós temos lido um texto bíblico. E em meio a tantos personagens do Antigo e do Novo Testamento, a Bíblia nos fala sobre um homem de nome comum, João. A nossa cidade, Ilhéus, a Bahia, Nordeste, Brasil, o mundo, está cheio de homens com esse nome, João. E ainda homens com esse nome de maneira composta, nomes compostos. João alguma coisa, João de alguma coisa. Mas o João a que estou me referindo não é um conhecido seu,
que mora, quem sabe, aos lados, à frente ou atrás. Não é, quem sabe, o João da padaria, o João do supermercado, o João do posto de gasolina, o João da farmácia, o João parente, o João amigo, o João conhecido. O João a que estou me referindo é o das páginas da Bíblia Sagrada, e ainda não é o João de Mateus capítulo 3, o João Batista, que era mais velho que Jesus aproximadamente 6 meses. Não é sobre João Batista que estou me referindo. O João a que estou me referindo é aquele João conhecido como um dos filhos do trovão, chamado também de filho de Boanerges. Esse João foi aquele João que recostou ou recostava a cabeça sobre o peito do mestre. Amados irmãos, amadas irmãs, o João a que estou me referindo é aquele João que na última Páscoa ou Santa Ceia, Pedro fez um sinal para João perguntar ao Senhor Jesus quem iria traí-lo. E a pergunta que fez Jesus revelar o traidor foi feita por João. Discípulo muito amado perguntou: Senhor, quem vai te trair? E o Senhor Jesus disse: a quem eu der o bocado, a quem eu der o bocado molhado, esse vai me trair. E deu-lhe a Judas Iscariotes. Queridos, o João a que estou me referindo é aquele João que no cenário da crucificação, o Senhor Jesus na cruz central, de um lado um salteador, de outro lado outro salteador. Ao pé da cruz, fariseus, pessoas pranteando, outras apenas como espectadores, outros ainda de maneira sarcástica. Ali também estava ao pé da cruz a mãe do corpo de Jesus e João, discípulo muito amado. O Senhor Jesus olhou para João e, referindo-se a Maria, disse: eis aí a sua mãe. Olhou para Maria e, referindo-se a João, disse: eis aí o seu filho. João, discípulo muito amado, apóstolo do Senhor, é o único personagem da Bíblia ao longo de toda a história bíblica e, por que não dizer, ao longo de toda a história da humanidade, que teve um processo de adoção intermediado pelo próprio Cristo em vida. E isso é de um privilégio inestimável. Aleluia! Esse João é aquele João que foi o último dos discípulos a morrer e ser promovido às mansões celestiais. Mas com todos esses fatos, nesse simples relato bíblico, é bom dizer que João deixou para nós, além disto, um legado muito importante. Só para lembrar, o apóstolo João escreveu ou teve participação em pelo menos 5 documentos da Bíblia Sagrada. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu no São João, perto do Apocalipse, a primeira carta universal de João, a segunda carta universal e a terceira carta universal do apóstolo João, e só aí nós já temos 4 livros com a participação desse santo homem de Deus. Mas quando já não era um jovem, quando já não tinha mais a tenacidade da pele
na mocidade. Na verdade, quando os passos já não eram iguais, quando os olhos já pendiam ao escurecimento, foi mudado o governador, deixou de governar, perdão pela redundância, um governador que tolerava a Bíblia Sagrada e passou a governar um homem que era um perseguidor da palavra de Deus. O novo imperador empreendeu grande perseguição contra a igreja de Jesus. Para variar, aconteceu que um dia João, por causa da palavra de Deus e do testemunho do Senhor Jesus, foi levado exilado para a Ilha das Lágrimas, Patmos. Eu seguramente estou falando para pessoas que espiritualmente também estão em muitas Patmos da vida. Você está em Patmos? Não esqueça, Patmos é o lugar da revelação. É o lugar, foi o lugar que Jesus, foi o lugar que Deus arrebatou João. Sendo arrebatado, João recebeu de Deus revelação, a revelação apocalíptica. É bom dizer que sobre o Apocalipse, no capítulo 1, versículo 1 a versículo 3, João apresenta o título do livro do Apocalipse. A partir do versículo 4, João começa a entregar as mensagens às 7 respectivas igrejas. Capítulo 1, versículo 3, até o versículo 3, a mensagem é pessoal. Capítulo 1, versículo 4 a seguir, a mensagem é coletiva. Deus está falando pessoalmente com várias pessoas, diretamente, particularmente. Eu não me esqueci de você. Eu tenho visto você nessa Patmos, tenho visto você nessa angústia, tenho visto você nessa aflição e nessa preocupação, mas eu permiti você entrar nessa Patmos, porque era em Patmos que eu queria me revelar para você. Não reclame, Patmos faz parte da trajetória de Deus para a sua vida. Ele revela-se primeiro a João, para depois revelar mensagens através de João. Guarde esta frase e este pensamento. Primeiro, princípio. Depois, revelação. Primeiro, o que é particular, para depois, o que é coletivo. Você nunca vai ver Deus abrindo mão de princípio para valorizar revelação. Mas você vai ver Deus sempre valorizando e priorizando princípios para fortalecer revelações. Então, antes de se preocupar com qualquer outra coisa, continue valorizando os princípios da palavra de Deus, daquilo que Deus te ensinou. E tudo que for de revelação de Deus, em qualquer que seja a esfera, Ele se encarregará de trazer para a sua vida. Apocalipse, no capítulo de número 1, versículo de número 9 a seguir, João está na revelação apocalíptica. Ele vai entregando as mensagens às 7 respectivas igrejas da Ásia. E quando chega no capítulo 3, na altura do versículo 7, de onde extraímos a nossa meditação, a mensagem que o Senhor deu para João entregar
foi para a igreja situada em Filadélfia. Por favor, fite os seus olhos aqui em mim por bondade. Enquanto você compartilha essa programação, Filadélfia foi construída 140 anos logo depois de Cristo. Foi construída por Átalo de Pérgamo, que por fidelidade ao próprio irmão construiu esta cidade. A cidade tem o nome de Filadélfia, amor fraternal, exatamente por esse motivo. Essa cidade está situada entre a Mísia, a Lídia e a Frígia, exatamente no vale que passava por Pérgamo. Ela teve outros nomes: Neocesareia, Flávia. Esses nomes foram dados a Filadélfia antes de ser Filadélfia, por causa da relação que essa cidade tinha exatamente com Roma. Mas Filadélfia é amor fraternal. Esta cidade e a igreja situada em Filadélfia recebeu de Deus uma mensagem extraordinária. De todas as 7 igrejas que receberam as cartas, 2 não eram encontrados pecados severos. Certamente que todas tinham falhas, irrefutavelmente. Mas Esmirna e Filadélfia eram aquelas que eram consideradas, assim por dizer, as que estavam mais no padrão da vontade de Deus. Uma era chamada de fraca, a outra era chamada de desamparada. E Filadélfia é a cidade, ou melhor, a igreja chamada de fraca por alguns. Mas Filadélfia não era fraca. A igreja de Jesus nunca foi fraca. A igreja de Jesus, ela é pujante, ela é poderosa em Deus. Semana passada disse nesse altar que Satanás achava que as portas dos templos estando fechados, nós não iríamos adorar Deus ou pregar a palavra de Deus. Ele se enganou. A porta do templo está fechada, mas logo, logo vai abrir pela fé em nome de Jesus de Nazaré. Só que existe uma igreja em cada casa, existe uma igreja em cada lar, existe uma igreja em muitos lugares, dezenas, centenas, milhares, milhões de crentes em Jesus, que agora ouvem a palavra de Deus, cantam em seus lares, ensinam em seus lares, estão pregando a palavra de Deus pela internet, até mesmo pelas ruas. A igreja de Jesus não é fraca, ela é cheia do Espírito de Deus, vive uma vida de santidade e vai para os céus de glória com Jesus de Nazaré. Quantos me ouvem que são Filadélfia, que pode dizer amém, glória a Deus, Deus é bom? Comentar, curtir, compartilhar esta programação, para que outras famílias sejam edificadas. Alguém precisa ouvir a palavra de Deus, e você é um evangelista online. Filadélfia. Quando Jesus falou com Filadélfia, ele falou de maneira que não falou com nenhuma das outras igrejas. Jesus falou utilizando traços da própria identidade para falar com Filadélfia. Olha o texto que nós lemos, o que diz: isto diz o que é santo,
atributo divino, ser santo. Existem 71 referências sobre a palavra santo. Isto sem contar as referências que falam sobre santidade propriamente dita. A Bíblia fala sobre ser santo, sobre a santidade de Deus, e a santidade de Deus comunicada aos homens, e vida santa, desde o Gênesis, pelo Apocalipse. Eu quero só relembrar com vocês um texto de Apocalipse, capítulo 4. Olha que negócio tremendo de Deus. Versículo 8. Na visão do trono da majestade divina, os 24 anciãos e os 4 animais que assistiam ante o trono de Deus, diz o texto, e os 4 animais tinham cada um respectivamente 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, 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 é o que é o que era, o que é e o que há de vir. Deus é tremendo. Jesus é super, hiper, mega, master, blaster, advanced. O Senhor é o Senhor da eternidade. Glorifique-o e sinta a presença de Deus na sua vida. Ele te ama e não te desamparou. Ele é santo. Na visão que o profeta Isaías teve no capítulo 6, no versículo 3, diz que os anjos estavam defronte um dos outros e clamavam dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Terei de dizer mais uma vez que Deus é santo e a santidade de Deus é atemporal, vai além do tempo. Deus foi santo na eternidade passada. Deus é santo no presente momento. E Deus não é que Ele vai ser santo na eternidade, absolutamente. Ele vai continuar santo por toda a eternidade. A santidade de Deus é inabalável. Nunca houve um momento na eternidade que Deus fosse menos santo ou mais santo. Deus é santo na essência e para sempre santo. A santidade de Deus é tão espetacular que Ele nos convida também para viver uma vida de santidade. Levíticos, capítulo 11, versículo 44 diz: Vós devieis ser santos e não contaminar as vossas almas com nenhum dos répteis que se arrastam sobre a terra. Continue vivendo uma vida separada para Deus, irmã. Continue vivendo uma vida separada para Deus, irmão. O diabo ataca, os críticos censuram, muitas pessoas até mesmo apontam, mas o seu compromisso é com Deus. Foi Jesus quem te chamou, quem te salvou, quem escreveu seu nome no livro da vida e está te fortalecendo nesta vida casta, esta vida separada das práticas pecaminosas e mundanas. Deus tem visto o seu esforço e está te dando graça para permanecer crente em Jesus de Nazaré. O apóstolo São Pedro, na primeira carta, no capítulo 1, versículo 16, disse: está escrito: vós devieis ser santos, porque santo é o vosso Pai que está nos céus. A proposta é: Deus é santo, e nós nos esforçarmos para viver uma vida de santidade.
Aleluia! Eu sinto a presença de Deus nessa programação. Eu sinto Deus aqui do templo, enquanto você sente Deus da sua casa, do seu trabalho, das ruas, aonde você estiver. O Deus que é santo por toda a eternidade. Coeva subderementrio, canto de levai, está lhe dizendo: eu quero que a minha igreja continue santa, independente da adversidade. Receba força para viver uma vida mais profunda ainda na presença de Deus. Aleluia! Santo, esse é o primeiro traço da identidade do Senhor Jesus ao falar com a igreja em Filadélfia: amor fraternal. O segundo traço, quando Jesus falou com Alacerrir, a igreja situada em Filadélfia, a atual Turquia, isto diz aqui aquele que é verdadeiro. Sinceramente, eu tenho certeza que sim. Você que está aí no YouTube, você que está no Facebook, em qualquer das páginas, você acredita, e eu tenho certeza que sim, crê que Deus continua, que o Senhor Jesus continua sendo a verdade, sendo verdadeiro? Você crê nisso? Você crê que Ele não mudou? Você crê que Ele continua inabalável em toda a verdade? Você crê que Ele continua tremendo e poderoso em todas as promessas verdadeiras dEle? O nosso Deus é um Deus verdade. Está escrito, Evangelho de Jesus, que escreveu no São João, capítulo 8, versículo 32: e conhecereis a verdade. Quem aí conheceu a verdade? Pela bondade de Deus eu conheci a verdade, Jesus. Quantos em casa conheceram a verdade? Diga aí, glória a Jesus de Nazaré. Você não anda mais segundo os rudimentos desse mundo, você anda segundo a verdade de Deus. Deus te colocou no caminho certo, no caminho da verdade. Glorifique a Ele por isso. A sua adoração não é para pseudo-ídolos, a sua adoração é para um Deus de verdade. O apóstolo São Paulo disse em Romanos capítulo 3, versículo 4, respondendo disse: de maneira nenhuma, mas seja todo homem mentiroso, mas Deus verdadeiro. Aleluia! Todos os homens podem se enganar e enganar, podem falar e de repente, por um motivo ou por outro, não cumprir, mas Deus não. A Bíblia diz em Malaquias que Deus não muda. O Senhor é a verdade. Então, aquilo que foi verdade por Deus ontem, é verdade hoje e sempre será. Portanto, Deus fala e mantém a palavra que falou. Alava sobrevai, comandará varraço, comandará ie amanai de ominência. E esse Deus verdade é um Deus que tem promessas verdadeiras. Irmã, está de pé aquilo que Jesus te falou, tá? Meu jovem, está de pé aquela chamada que Deus te disse, tá bom? Não afrouxa não, não abre mão não, está de pé. É verdade o que Ele te falou. O diabo vai se mover de um lado, os críticos vão criticar por outro lado, mas a promessa está de pé. Isto diz aqui aquele que é santo, que é verdadeiro, que tem a chave de Davi. Aleluia!
Esse Deus que é santo e que é verdadeiro tem a chave de Davi. E quer saber o que é lindo nisso também? O que é apaixonante nisso também? Chave é governo. Queridos, chave é gerência. Queridas, chave é poder administrativo. Quem tem a chave gerencia, manda, comanda. Ele tem a chave do governo. E existem diversos tipos de chaves, dezenas, centenas de tipos de chaves. Sabe? Existem, por exemplo, as chaves de fendas, as de bocas, as Phillips, as chaves dos carros, as chaves dos cofres, as chaves das casas. Por que não falar das chaves? Chave Gorja, chave Yale, chave tetra, chave multiponto, chave tubular, chave pontográfica, chave codificada. Quer saber de uma coisa? Existem muitos tipos de chaves para as mais diversas áreas, mas é Deus quem tem o comando. A chave do governo da eternidade do mundo está na palma das mãos do Senhor Jeová. Está escrito no Salmos 24: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. No Salmo 93 está escrito: reina o Senhor. Amados, é Deus quem tem a chave do governo, é Deus quem manda. Eu poderia citar, mas eu vou ler Isaías capítulo 22, versículo 22. Se você não tem Bíblia, apenas escute e acompanhe comigo aí, ó. Está escrito: porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, falando do Senhor Jesus, e abrirá, e ninguém fechará, e fechará, e ninguém abrirá. O governo é do Deus Criador dos céus e da terra, é dele o governo da eternidade. O governo na vertical e na horizontal é de Jeová. É Jeová quem manda, é Jeová quem comanda. Quando Ele quer, Ele fecha. Lembra do que aconteceu com Noé, pregoeiro da verdade? Está escrito que Deus mandou Noé, no capítulo 6 do Gênesis, fazer uma arca com madeira de gofer. Está escrito em Gênesis capítulo 7 que Noé entrou na arca com a família e os animais lá dentro estavam, e Deus livrou Noé, a família e os animais dentro da arca, porque Deus sabe cuidar de quem Ele coloca dentro da arca. Deus sabe cuidar dos seus servos, das suas servas, da igreja e de toda a humanidade. Deus está cuidando de você, querido. Deus está cuidando de você, querida. Deus está guardando a sua vida no coração dele, na palma das mãos dele. Você não escapa da palma da mão de Deus. Deus tem o seu nome gravado na palma da mão dele. Glorifique a Deus, porque Ele te ama de maneira que não pode evaporar. Aleluia. Deus tem a chave do governo. Ele fecha, mas Ele cuida de você com a porta fechada. Aleluia. Quantas portas fechadas, não é verdade? Quantos aflitos, preocupados, desanimados. Deus tem a senha da providência. Deus tem a senha da provisão.
Deus também tem a senha do pagamento, tá? Deus tem a senha do cuidado da saúde. Receba agora, em nome de Jesus, onde você estiver agora, receba de Deus agora uma unção de Deus que supre as necessidades em todas as áreas. Daqui do templo sede da Assembleia de Deus em Ilhéus, eu ministro com muita responsabilidade sobre a igreja, os irmãos e os amigos que me ouvem. Receba uma unção de providência na sua vida em todas as áreas. Satanás não vai te vencer, em nome de Jesus. A vitória é sua, pelo sangue de Jesus de Nazaré. Glorifique a Deus e tome posse dessas verdades. Ele cuida com a porta fechada. E com a porta fechada Ele nos ensina coisas. Tem lições que Deus só nos ensina e que nós só aprendemos quando a porta está fechada. Leve em consideração que se Deus não tivesse permitindo algumas coisas, alguns gatilhos na humanidade e em nós não tinham sido acionados. Deus permite coisas para nos ensinar, para nos fazer crescer, para nos amadurecer, para nos habilitar, para nos treinar, porque esse período vai passar e Deus vai te usar de maneira maior, mais profunda, mais elevada e mais específica. Com a porta fechada, enquanto Deus te prepara, saiba, Ele está cuidando de você nos mínimos detalhes. Fechar, mas Ele também tem a chave do governo ao abrir. Está escrito, Ele abre, ninguém fecha. Ele fecha e ninguém abre. Está escrito, eis que eu abro. Outras versões dizem, abrirei uma porta grande e eficaz, porém muitos são os adversários. Está escrito em Isaías, abri a porta para o justo, ou para a nação justa. Deus abriu a porta. Existem portas em vários ângulos que estão abertas e muita gente não está percebendo. Eu não estou falando de portas do ponto de vista de templos, não é isso que eu estou falando, mas de portas em outras esferas. Deixa Deus lançar luz no seu entendimento espiritual. Existem portas que Deus abriu e alguém não percebeu que a porta está aberta. E Deus está trazendo discernimento por essa mensagem hoje, dizendo, perceba, eu abri portas em áreas que você não viu ainda. Vai começar a ver a partir de agora, porque eu estou te dando discernimento espiritual. Receba em nome de Jesus e para a glória de Deus o Pai, porta aberta na sua vida. Eu não sou profeta da catástrofe, mas da esperança. Receba a porta da paz aberta, receba a porta da alegria aberta, receba a porta da unção aberta, receba a porta dos dons espirituais aberta, receba a porta dos frutos do Espírito aberta, receba agora a porta da armadura de Deus que está aberta, em nome de Jesus. Ele abre a porta e ninguém pode fechar. Foi Ele quem abriu a porta e ninguém pode fechar.